falando sobre a presença do Senhor, e muitas vezes nós não percebemos o que isso representa, de fato, ou o que isso deveria representar de fato. Nós levamos a vida cristã, a vida com Deus, a nossa vida religiosa, e sem perceber, nós vamos nos perdendo, ou nós vamos perdendo a presença. O pouquinho que nós experimentamos dela, nós vamos perdendo. Lembra do dia que você conheceu Jesus? Lembra agora aí, o dia que você teve a primeira experiência com o Senhor? Lembra daquele primeiro amor, daquele fogo intenso, daquela paixão? Por que ela sumiu? Por que ela não existe mais? Lá em Êxodo 33, queria que você já abrisse a Bíblia lá. Êxodo 33, a partir do verso 1. Depois ordenou o Senhor a Moisés: sai deste lugar com o povo que você tirou do Egito, e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei a seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra onde há leite e mel com fartura, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho. Quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar, e ninguém usou enfeite algum. Isso porque o Senhor ordenara que Moisés dissesse aos israelitas: vocês são um povo obstinado. Se eu fosse com vocês, ainda que por um só momento, eu os destruiria. Agora tirem os seus enfeites, e eu decidirei o que fazer com vocês. Até aqui por enquanto. Deus está falando com Moisés. O povo acabara de fazer o bezerro de ouro. Se você voltar alguns textos atrás, o povo cansou de esperar. Moisés subiu ao monte para estar face a face com o Senhor, e Moisés demorou um pouco mais do que aquele povo esperava. Então eles desistiram, e eles falaram: nós vamos fazer um Deus para colocar no lugar do Deus que Moisés representava. Então eles fazem o bezerro de ouro. Quando Moisés está descendo do monte, ele escuta o barulho, a festa, a algazarra, e ele começa a perceber que a coisa não estava boa lá. E é nesse contexto que Deus está falando aqui, esses versículos que nós acabamos de ler. Deus está falando para o povo, vou resumir de forma bem aportuguesada. Deus está falando para Moisés: Moisés, é o seguinte, esse povo é muito teimoso, difícil de lidar, eu não vou com eles. Eu vou mandar anjo, eu vou dar o livramento, eu vou livrar dos inimigos. Ele enumera os inimigos. Vou conduzir a terra prometida, porque Deus, ele não muda a promessa. O que ele prometeu, ele vai cumprir. Mas preste atenção no detalhe: Deus está cumprindo a promessa, mas diante do contexto ele está falando: mas desse jeito aqui eu não vou junto. Vocês vão pisar na terra prometida, vocês vão vencer os inimigos, mas eu não vou estar no meio de vocês. Era isso que estava acontecendo aqui. E aí, lá no versículo 14, vai lá ainda em Êxodo 33, aí lá no versículo 14, Deus fala para Moisés: e respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Deus está falando para Moisés: Moisés, é o seguinte, desse jeito que está aí, eu não vou,
porque se eu permanecer no meio desse povo, nós lemos ali no comecinho do capítulo, eu vou destruir esse povo. É preciso que se entenda algo. Às vezes, e era o que estava acontecendo com aquele povo ali, eles estavam querendo personalizar a presença de Deus. E Deus está falando assim: eu não mudo o meu caráter. Então, se eles não querem mudar o caráter deles, eu não permaneço no meio deles, eu não vou junto. E Deus está falando para Moisés: Moisés, você é o líder, eu levantei você, você quer ir com eles, você vai, o meu descanso vai te acompanhar. E é por isso que Moisés responde no versículo seguinte, no 15: Senhor, se a tua presença não for comigo, não me faça sair deste lugar. Irmãos, é algo que eu e você perdemos facilmente na nossa vida cristã, religiosa, enfim. A sensação ou a percepção do quanto nós não podemos perder a presença. E Moisés está nesse ponto. Moisés, ele está diante de uma proposta, eu não vou dizer proposta, mas de uma opção, de seguir o caminho, de terminar a jornada, de conquistar a terra prometida, de vencer os inimigos, mas tudo isso sem a presença de Deus. Então ele fala, ele se dá conta do que é que Deus está falando, e ele entra, ele se posiciona firmemente: Senhor, eu não vou dar um passo se a tua presença não for comigo. Moisés, ele se posiciona irredutivelmente: eu não abro mão da sua presença. Eu não quero segurança, eu não quero descanso, eu não quero a terra prometida, eu não quero vencer inimigo, eu quero a sua presença. É isso que ele está falando para Deus. Deus, eu não abro mão da sua presença. Senhor, o que eu vou fazer? O que me adianta eu ter descanso, eu ser vitorioso, eu conquistar as coisas, mas se a tua presença não estiver comigo, é tudo em vão, Senhor. Eu não posso ficar sem a tua presença. É isso que Moisés está falando aqui para o Senhor. Essa palavra de hoje, a gente poderia ter vários nuances aqui. É que muitas vezes nós escolhemos o caminho mais fácil. Muitas vezes nós escolhemos o caminho mais confortável. Quem é que não quer uma vida de descanso? É tudo que a gente busca. Para pensar, meu irmão. Muitas vezes a motivação da nossa busca por Deus, pela presença, pela igreja, pelas células, a frequência nas nossas reuniões, muitas vezes é motivado porque nós precisamos de descanso. Eu não vou nem pedir para você levantar a sua mão, mas talvez a grande maioria dos presentes aqui estão passando por algum tipo de crise, estão aqui porque precisam de descanso, e você vai encontrar esse descanso. Você vai encontrar o que você precisa. Se você precisa de um milagre, o Senhor vai te contemplar com isso. Mas o que Ele está chamando a nossa atenção nesses dias é que Ele é muito mais do que isso. Se Moisés se contentasse com o descanso, com a possibilidade ou a condição, a realidade de ser alguém vitorioso nas batalhas que viriam, de conquistar a terra prometida, tão sonhada por tantos séculos por aquele povo, Moisés estaria negociando algo. Moisés estaria abrindo mão de algo tão importante e tão valioso por algo tão insignificante. É aquela troca que aconteceu ali entre Jacó e Esaú. Esaú, morto de fome, ele chega, o seu irmão está fazendo a comida, e ele abre mão. Jacó, oportunista, ele fala: se você me der o direito de primogenitura, eu te dou um prato de sopa. Um prato de sopa, um prato de comida. Segundos, aquilo se acaba em segundos. Ele troca algo valioso. Mas Moisés, ele está diante de uma opção. Ele tem a alternativa diante de si. Ele tem a opção de uma vida confortável, de um caminho tranquilo,
de um descanso garantido por Deus. Presta atenção nisso. Não é o diabo que está prometendo descanso, é o próprio Deus. Mas a escolha de Moisés fala muito para mim e para você, ou ela precisa falar muito a nós, amém? E eu quero falar justamente disso. Eu não posso ficar sem a presença, mas o que implica em manter-se nessa presença? E eu quero ir com você lá em 2 Samuel, capítulo 6. Davi, ele toma uma decisão. Os filisteus haviam confiscado a arca, eles haviam sequestrado a arca, estava de posse deles. E Davi, quando ele assume o trono, ele fala: eu vou mudar esse quadro, eu vou mudar essa realidade. A arca precisa estar de volta no lugar que lhe é devido. O que é a arca? A arca da aliança, ela foi construída justamente ali naquele momento, ali na passagem ali do povo pelo deserto, né? A gente leu o Êxodo 33, foi nesse contexto ali, onde Deus ele estabeleceu o projeto do tabernáculo, e o tabernáculo era dividido em 3 partes: o átrio, o lugar santo e o Santos dos Santos. E o Santos dos Santos era um lugar pequeno, onde entrava uma vez por ano o sumo sacerdote. Dentro do Santos dos Santos tinha a arca da aliança. A arca da aliança era uma caixa de madeira revestida de ouro, ela tinha 4 argolas, 2 de cada lado, onde passava-se um varão, um de cada lado, e essa arca era carregada sobre os ombros, um protocolo estabelecido por Deus. Deus havia estabelecido a forma como a arca deveria ser transportada, porque o tabernáculo era um complexo de tendas e cordas e uma estrutura itinerante. Eles acampavam no lugar, dali a pouco eles desarmavam tudo aquilo, e eles tinham que continuar a caminhada, então eles tinham que carregar a arca nas costas. E dentro da arca havia as tábuas da lei, o cajado de Arão e uma amostra do maná. Aquele ambiente, aquela caixa, aquela urna representava a presença de Deus. A Bíblia diz que sobre ela vinha, se manifestava literalmente, visualmente a glória do Senhor sobre aquela urna. Então, aquela arca representava a presença do Senhor. Davi estava olhando aquele cenário, ele assume o trono, a arca não estava no seu reino, então ele decide resgatar. Nós vamos trazer a arca de volta para o lugar dela. Nós precisamos da presença de Deus no nosso meio, na nossa nação. Então Davi, ele reúne alguns homens, bastante homens. Vamos lá, 2 Samuel capítulo 6, a partir do verso 1. De novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todos os que acompanhavam partiram para Baalá, em Judá, para buscar a arca de Deus, arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dela. Puseram a arca de Deus num carroção novo e a levaram da casa de Abinadab, na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carroção com a arca de Deus. Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos, de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu, e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Que cena terrível. E você pode achar, mas que Deus é esse? O cara foi ajudar, a arca ia cair. Por que Uzá foi morto? É preciso entender. Como eu disse, havia um protocolo. Deus não foi nem um rei, nem um homem. Deus, Ele instituiu como as coisas deveriam acontecer, como a sua presença deveria, a representação da sua presença deveria ser conduzida. Entenda, nós não estamos no período da lei mais, mas Deus ele não muda, e Ele ainda continua criterioso
em relação à forma como nós devemos nos apresentar perante Ele. O problema, e eu disse no comecinho aqui, nós perdemos de vista esta riqueza de detalhes, e não é visual, não é vestimenta, não é joias, não é dinheiro, não é disso que se está se falando, mas está se falando da conduta, do coração, do caráter, da intenção, da disponibilidade de um coração em adorar, em exaltar ao Senhor, em se preocupar com os detalhes, em como isso vai acontecer. E Deus não muda. Então Deus estabeleceu um protocolo, e eu disse que a arca, aquela caixa de madeira revestida de ouro, ela tinha as argolas, pelas argolas passavam-se os varões. Então a arca deveria ser conduzida por pessoas devidamente habilitadas, não era qualquer um, sobre os ombros. As pessoas carregavam a arca, a presença de Deus, sobre os ombros. Isso nos fala muito a respeito da responsabilidade, do nível de exigência que é viver na presença do Senhor. Mas o que Uzá e Aiô fizeram? Ei, por que nós vamos colocar essa caixa pesada no ombro? Por que nós vamos andar quilômetros até chegar em Jerusalém com esse peso nas costas? Vamos fazer uma carroça. E você viu o detalhe? Uma carroça nova. E às vezes a gente quer comprar Deus, eu sei, Senhor, não foi a forma que o Senhor instituiu. Eu sei, Deus, que não é na carroça que é para carregar a arca, é no ombro, é nos ombros. As pessoas precisam carregar nos ombros. Mas Senhor, fala sério, é 0 quilômetros, Senhor, ninguém usou essa carroça. O Senhor vai gostar. Fica tranquilo, vai dar tudo certo, o Senhor vai gostar. E aí eles colocaram a arca na carroça nova. E aí os bois tropeçaram, a arca estava escorregando, Aiô estava à frente, Uzá estava atrás, e a arca foi caindo, e Uzá tocou na arca. Uzá não era uma pessoa habilitada para tocar na arca, para tocar na presença, para lidar com a presença. Você entende? Se a gente for perguntar na rua, não vou nem aqui, na rua, se a gente for perguntar na rua, a grande maioria das pessoas, elas vão dizer: eu quero a presença. Algumas até vão dizer: eu estou na presença. Se você ir para o Instagram, se você olhar nas redes sociais, você vai ver influencers, celebridade, esportista, ator, pessoa conhecida, dizendo: eu vivo na presença, né? O cara lá, 100% de Jesus na cabeça, mas daí a festa rolando, naquela loucura toda. A pessoa pronta, mas daqui a pouco ela está cantando um hino da moda, a canção da moda. Isso é tentar lidar com a presença de qualquer jeito. É colocar a presença na carroça, ainda que nova, mas é na carroça, sendo que não era para estar na carroça, sendo que não era para ninguém tocar, a não ser os habilitados, as pessoas capacitadas, atribuídas por Deus para fazer isso. Então Uzá é fulminado pela presença de Deus, Uzá cai morto. Aí você pensa, a cabeça de Davi, porque até esse momento, você viu, a gente leu, eles estavam festejando, alegria, celebração, a arca da aliança está voltando para o seu destino, a presença de Deus, a representação da presença de Deus está de volta a Israel, aleluia, glória a Deus, o louvor, o ministério de louvor cantando, e eles celebrando, e daqui a pouco acontece isso, alguém morre no meio do culto. Já parou para pensar? Deus matou alguém no meio do culto. Nós somos muitas vezes, sem perceber, nós estamos como Uzá e Aiô, tentando argumentar: Senhor, a carroça é nova, Senhor, fala sério, olha essa carroça aqui, olha essas rodas, olha a estrutura disso aqui, Senhor. Mas Deus está falando: mas eu não quero assim.
Não foi isso que eu pedi. Não é isso que eu espero. Aí Davi, ele para tudo. E ele está em crise. Olha só. 8. 2 Samuel 6, versículo 8. Davi ficou contrariado, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Pensa a crise. Ele está lá pensando, 30 mil homens lá, um cortejo danado lá para conduzir a arca. A intenção era boa. Dali a pouco acontece aquele fato trágico ali no meio daquela celebração toda. Davi começa a entrar em crise. Mas pera lá, Deus, é a arca. Eu estou levando a arca, Senhor. Como é que o Senhor mata alguém aqui? É a tua presença. Nós estamos querendo levar a sua presença. Como que o Senhor faz isso aqui? Aí ele pega, a gente não vai ler, mas você vai ler na sequência da história. Então Davi pega a arca e leva e deixa a arca na casa de um homem chamado Obed-edom. E a Bíblia diz, logo em seguida você pode ler isso, que enquanto aquela arca esteve na casa de Obed-edom, houve extrema prosperidade. Deus abençoou aquele lugar. Só que Davi precisava continuar o seu plano, que era levar a arca para a sua cidade, Jerusalém. Aí Davi ele ressignifica, ele para. Às vezes nós precisamos parar. Às vezes nós precisamos refletir, reciclar. Às vezes nós precisamos ouvir: Deus, o que eu estou fazendo errado? Deus, por que está acontecendo certas coisas na minha vida? Senhor, por que a morte está presente, Senhor? Por que a desgraça está presente na minha vida, Pai? É importante, a gente precisa parar. Sempre parar. E não é uma vez, é sempre parar. A gente precisa ressignificar as atitudes, os pensamentos, as ações, as nossas intenções. Então Davi ele para. Davi ele dá aquela segurada na sua intenção. Então a arca está lá temporariamente em Obed-edom. E ele para, ele pensa. Então ele chega à conclusão. E aí Davi toma uma atitude absurda. Versículo 12. Então, como eu disse, e disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Agora, pasmem. 13. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Vamos seguir ali. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas. Davi viu Uzá ser fulminado. Então ele pensa: não deu certo desse jeito, nós precisamos mudar. Nós fizemos errado, nós precisamos reajustar. Aí o que Davi faz? Ele pega a arca, agora do jeito certo. Agora a arca não está na carroça nova, agora a arca está sobre os ombros, e as pessoas habilitadas estão conduzindo a arca. O ritual está acontecendo conforme o previsto pelo Senhor. Mas aí ele toma uma decisão absurda. Então ele organiza o roteiro. Daquele lugar onde a arca estava, na casa de Obed-edom, até a cidade de Davi, mais ou menos, segundo alguns historiadores, 25 quilômetros, 25 mil metros. A Bíblia diz que Davi, ele, a cada 6 passos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 metros. A cada 3 metros, ele parava tudo e ele oferecia 2 animais em sacrifício.
É preciso entender. Não é pegar o animal, matar o animal, largar o animal. É fazer isso porque esses animais estavam sendo oferecidos como oferta ao Senhor, sacrifício ao Senhor. Então, quando isso era feito, naquela circunstância, era seguido os protocolos já estabelecidos por Deus. Como? Para quem está lendo a Bíblia aí, para quem está fazendo o plano junto com a gente, você está acompanhando nesses dias, a gente está passando justamente lá, né, dos protocolos que Deus estabeleceu quanto às liturgias, sacrifícios e tudo mais. Então eles paravam, 3 metros, para tudo, mata 2 animais. Meu irmão, para quem é da colônia, é agricultor, vai saber que matar, carnear um boi, um porco, uma ovelha, vai um tempinho, né? Hoje lá no bairro Itaipu, um irmão que é do sítio, ele falou 1 hora e meia para carnear um boi. Mas aí não é só carnear o boi, não é só matar, como eu disse, tem todo um protocolo envolvido ali, que Deus havia estabelecido. Então, cada 3 metros, 2 animais eram sacrificados, seguindo o protocolo. 25 mil metros. Eles pararam 8.333 vezes para fazer isso. Aí você pode perguntar: para que tanto? Para que isso? E é importante nós lembrarmos de algo: não foi Deus quem pediu, foi Davi que quis fazer. Aliás, ele mesmo fala: Senhor, eu não vou oferecer um sacrifício ao Senhor que não me custe alguma coisa. E a questão aqui não é numérica, quantitativa. 8.333 sacrifícios, dobra isso, 16.666 animais sacrificados. Meu irmão, eu tenho 3 gatos só, que dirá 16 mil cabeças de boi. E eu acredito que a maioria aqui, acho que também está na mesma situação que eu. Talvez você tenha um petzinho lá, um cachorrinho, mas já foi esse tempo, né? Glória a Deus, o sacrifício de animal. A questão aqui não é numérica, quantitativa, não é quanto eu preciso dar para agradar a Deus. A questão aqui é o que eu posso fazer para agradar a Deus. E aí a gente vai estabelecer níveis diferentes de acordo com a realidade de cada um. Quando Jesus estava no templo e as pessoas estavam indo à frente entregar suas ofertas, e ele viu uma viúva pobre, deu as últimas moedas que ela tinha. Então não é quantitativo. Às vezes nós achamos que nós vamos comprar Deus com quantidade. Senhor, fala sério, hein? Esse mês o dízimo foi forte, hein? A bênção tem que ser no mesmo nível, pai, estou esperando. Hoje nós temos um grupo de pastores, né, os pastores da Água Viva. Hoje um dos pastores mandou um áudio lá, de alguém, né, brincando. Eu queria saber se aqueles que foram humilhados já começaram a ser exaltados, porque eu estou esperando ainda. Às vezes a gente está nessa expectativa. Deus, fala sério, hein? A carroça nova, 0 quilômetro. Olha o tamanho do dízimo esse mês, Senhor. Eu trabalho na igreja que nem um condenado. Pai, o Senhor tem que me abençoar. A gente acha que é assim. A gente acha que é com quantidade que a gente impressiona o Senhor, enquanto que é com qualidade. Porque naquele caso da viúva pobre, ali também haviam outras pessoas que eram mais abastadas que ela, e deram mais do que ela. Mas Deus avalia a intenção do coração. E a questão aqui, irmãos, é o que nós estamos fazendo para não perder a presença de Deus. Muitas vezes nós estamos escolhendo o caminho mais fácil. Saul, ele também não conseguiu esperar. Samuel falou para ele assim: Saul, espera eu chegar para sacrificar.
Era Samuel que deveria fazer o sacrifício, não era Saul. Saul era o rei, Samuel era o sacerdote. Samuel demora, assim como Moisés demorou. Às vezes Deus vai demorar, às vezes Deus vai segurar um pouquinho, às vezes até bastante. Às vezes Deus vai colocar a gente vai nos expor a um nível de pressão, porque esperar é pressão, não é mesmo? É difícil esperar. Às vezes nós entramos em parafuso porque temos que esperar. Mas o povo não esperou Moisés, Saul não esperou Samuel chegar. Então Samuel demorou, daí Saul já começou a fazer as coisas do jeito dele. Já que Samuel não vem, então eu mesmo vou fazer isso aqui. Se o jovem rico estivesse assistindo aquela conversa de Moisés com Deus, vamos imaginar, Moisés, não faz isso, cara, não escolhe isso, escolhe o descanso. Porque a cabeça do jovem rico era isso mesmo, era essa mesmo, um caminho mais confortável, não exigente. Porque o que Jesus falou para ele lá? Falou, ó, o jovem rico, ele foi para Jesus porque ele estava com um vazio. Ele era crente, ele frequentava a igreja, ele observava, seguia todos os mandamentos. Aí Jesus fala para ele assim, mas ainda falta uma coisa. Você está disposto a ouvir essa resposta de Deus? Ainda está faltando uma coisa aí. Porque às vezes, por não ter a postura de perguntar para Deus, Deus, eu estou certo, eu estou fazendo certo, como o Davi fez, a gente simplesmente vai fazendo, bota a arca no carroção novo e manda ver. E Deus não está nem aí para o que a gente está fazendo, e a gente acha que está. Imagina, o jovem rico, ali, com aquele vazio dele, ouvindo de Jesus, falta alguma coisa para você, o que falta? Vende tudo que você tem, pega o dinheiro, dá aos pobres, aí você vem e me segue, aí você vai ter a garantia da vida eterna. Aí Jesus mexeu no ponto fraco dele, não, mas é isso que me traz descanso, é isso que me traz segurança, meu coração está nisso, meu amor está nisso. Se o jovem rico estivesse assistindo aquela conversa entre Moisés e Deus, ele ia aconselhar Moisés, aceita o descanso. Sabe, irmãos, sem perceber, nós estamos sempre buscando caminhos mais simples, mais fáceis. Quando Caim e Abel, eles foram oferecer as suas ofertas ao Senhor, seus sacrifícios ao Senhor, Caim, ele vai e pega aquilo que está fácil, fruto da terra. O que é o fruto? O fruto é uma resultante. Então está lá, já está produzido, já está pronto, é só pegar e entregar e oferecer. Foi o que Caim fez, ele vai lá e só coloca lá, sei lá, no lugar que ele ia fazer a oferta dele lá. Mas Abel, seu irmão, Abel, ele pega um animal, ele escolhe um animal, a dedo, e ele fala, esse aqui é o melhor animal, esse aqui eu vou fazer uma oferta para o Senhor. E de novo a gente tem um sacrifício aqui de um animal, um sangue sendo derramado. De novo nós temos morte envolvida, um animal sendo entregue como oferta e sacrifício ao Senhor. Abel, ele mata aquele animal, e aquele processo todo, aquele protocolo é exigente, é feio de ver, tem sangue envolvido, não é bonito, não tem beleza alguma, não tem aparência alguma naquilo ali. Mas porque Abel escolheu o caminho certo e não o mais fácil, Deus se agradou do coração dele. Às vezes, eu e você, sem perceber, porque nós estamos cansados, nós estamos tomando esse mesmo caminho. Eu imagino, a Bíblia não fala, tá, irmão? Isso aqui é coisa da minha cabeça. Mas eu imagino Caim passando embaixo do pé de manga lá, tem umas mangas caídas no chão. Às vezes ele até guarda as mais bonitonas que estão no pé. Essa aqui eu vou comer depois, com sal, verdinha eu vou comer depois. Essa do chão eu vou entregar. Às vezes é o que nós estamos fazendo. A gente está de qualquer jeito. Ó, Senhor, pega aí. Lembra daquele episódio quando Jesus ele entra no templo, ele vira a mesa?
Lembra? Todo mundo lembra dessa história? O que estava acontecendo ali? O protocolo era o quê? Todo ano, uma vez por ano, as pessoas todas iam para aquele lugar, se reuniam naquele lugar. E elas saíam da sua casa e levavam o animal até aquela cidade, Jerusalém, e lá entregavam o animal para o sacerdote, e lá o sacerdote oferecia aquele animal como sacrifício, como uma oferta pelos pecados, todo sacrifício, todo aquele protocolo. Alguém teve uma mirabolante ideia, escuta, porque daí ele não é só pegar um animal, entenda, pegar um animal significa que aquele animal, quando nasce, dentre os animais que nasciam, era escolhido o mais perfeito, sem mancha, não podia ser manco, machucado, ele tinha que ser um animal perfeito. Então aquele animal escolhido, já desde pequeno, ele era cuidado para isso durante todo um período longo, até o dia que o pessoal ia para a cidade, levava aquele animal, caminha fora, com a cordinha amarrada no pescoço, todo mundo fazendo isso. Então alguém teve a mirabolante ideia, escuta, vocês não precisam mais gastar um ano cuidando de um animal, tratando de um animal. Vocês podem agora, esse animal que vocês cuidavam, agora vocês podem ir abater, comer, né, para subsistência da casa, não precisa mais. Traz umas moedinhas, e quando vocês chegam aqui no templo, escolhem um animalzinho, vai estar pronto aqui, e daí vocês vão lá e entregam o animal que vocês compraram, entregam para o sacerdote, e está feita a oferta. Facilitaram o caminho. Jesus entra no templo e vê aquela cena, e ele bota todo mundo para correr. Jesus vira tudo de cabeça para cima, para baixo, aquele lugar lá. E aí tem um detalhe que ele fala: vocês transformaram esse lugar num covil de ladrões. O que estava sendo roubado ali? Era um comércio. Algo estava sendo vendido e alguém comprava. Oferta e procura. Não tinha nada demais aparentemente acontecendo, mas o que estava sendo roubado? É que novamente, e sempre o ser humano está buscando caminhos mais fáceis. Alguém teve a ideia de facilitar as coisas, quando se diz em agradar a Deus, em fazer a sua vontade, em permanecer debaixo da sua mão. E nós não somos diferentes, eu e você, quantas e quantas vezes também estamos neste lugar. Nós falamos, nós cantamos: eu só quero tua presença, hoje não vou te pedir nada, mas a gente não aguenta um minuto. E a gente está dividindo essa intenção entre a presença de Deus e outras coisas. É preciso que se entenda algo. Deus está olhando para mim, para você, para toda a humanidade. E o olhar do Senhor é um olhar de amor. E tudo que Deus faz em mim e em você, não é pensando na nossa vida terrena apenas, mas é pensando na eternidade, aonde é que eu e você passaremos a eternidade. Tudo que Deus faz, a vontade de Deus, as promessas de Deus, o agir de Deus, o mover de Deus, os milagres do Senhor, tudo que Ele faz, a sua vontade, tudo aponta para onde nós passaremos ou viveremos a eternidade, e Ele deseja que seja com Ele. O problema é que tem pessoas que, assim como aqueles lá do deserto, não querem a presença dEle, e aonde há pessoas que não querem a sua presença, Deus não está presente. E Ele falou isso: aquele povo é teimoso, eles não se dobram, eles não se curvam, eles não entendem, eles estão com os olhos deles focados em coisas materiais, eles estão de olho na terra prometida, na Canaã, na terra que manda leite e mel. Ok, pega, fica com eles, enquanto que Deus na verdade está dizendo: o que eu queria, na verdade, o que eu continuo querendo, é que eles me conheçam como a verdadeira herança deles.
E veja, não há diferença entre o povo do deserto e nós, porque nós também, da mesma forma, estamos olhando para coisas materiais. Eu repito, não é pecado olhar para as coisas materiais, por favor, não me interprete mal, mas o olhar precisa se estender além das coisas materiais. O que é que está além dela? E foi isso que Jesus tentou fazer com o jovem rico. Não é que é pecado ser rico, é pecado você colocar a riqueza no lugar que deveria ser ocupado por Jesus. Será que Jesus não precisa entrar aqui e virar a mesa das nossas vidas? Será que não tem alguma coisa sendo roubada aqui dentro de nós? Será que nós não estamos, sem perceber, ou às vezes até de forma consciente, buscando os caminhos mais fáceis, mais simples, menos exigentes? E que tal a gente olhar para Moisés, para Davi, e buscar nele, no amigo de Deus, Moisés, no homem segundo o coração de Deus, e buscar neles a inspiração para a nossa vida? Senhor, eu vou te dar além daquilo que o Senhor pediu. É essa igreja que o Senhor está buscando em nós, encontrar em mim e em você, pessoas que vibram pela sua presença. O Samuel, o meu sobrinho, cadê o Samuel? Pessoal, HB20 branco, placas BDG 2G 39, por gentileza, vai até ali na recepção, ali procura a equipe do apoio. HB20 branco, BDG, acho que é 2G39 ou 2639, acho que é 2639. Não sei se é daqui também, né? Pode ser que seja de outra. Mas o Samuel, cadê o Samuel? Está aí, Samuel? O Samuel está lá na mídia lá. A gente tem um devocional aqui na sala da dança. Todos os que servem na igreja, né, os que podem estar ali, na verdade, nem todos podem estar, mas às 18h40 nós nos reunimos ali na sala da dança para um breve devocional. Cada dia um dos que servem trazem uma palavra. Hoje o Samuel trouxe uma palavra muito interessante. E ele faz uma diferença entre os discípulos de Jesus e a multidão. E eu pedi para ele me mandar aqui o esboço dele, então eu estou lendo o esboço dele aqui. E aí ele faz uma abordagem daquilo que diferenciava esses dois grupos. E a diferença desses dois grupos, entre os discípulos e a multidão, eram as perguntas que eram feitas a Jesus. A multidão sempre fazia uma pergunta: o que o Senhor pode fazer por nós? Então alguns chegavam com doenças e perguntavam: o Senhor pode me curar? Outros chegavam com seus filhos possessos por demônios: o Senhor pode me libertar? Muitos chegavam quebrados financeiramente e falavam: o Senhor pode nos fazer prosperar? A questão da multidão era o que o Senhor pode fazer por nós. Agora, aqueles que caminhavam perto de Jesus, os discípulos. Aí o Samuel coloca aqui, né, que o termo discípulo é o mesmo que aprendiz. É aquele que aprende, é aquele que segue, é aquele que vai atrás. E aí o Samuel coloca aqui que discípulo não é aquele que está seguindo Jesus apenas na expectativa do que ele pode fazer, mas sim na ideia de se tornarem como ele. Há uma diferença nesse nível, nesse olhar, nessa expectativa. O discípulo não deseja apenas receber uma cura, ele quer aprender a curar. Olha isso. O discípulo, ele não quer ser liberto apenas, ele quer aprender a libertar. Ele não quer apenas receber uma bênção, ele quer também abençoar. Ou seja, esse é o caminho do discípulo, é um caminho mais exigente. Não é confortável. Para quem é líder de célula, para quem é líder de ministério, para quem atua no serviço aqui nessa igreja, sabe do que eu estou falando. Quem é pastor sabe o que eu estou dizendo. Não é confortável,
Não mesmo. Só que quem escolhe esse caminho mais exigente, quem abre mão do conforto, do descanso, como Moisés abriu, quem escolhe um caminho mais exigente, como Davi, de forma voluntária escolheu, oferecer 16.666 animais por 25 quilômetros, sem que alguém pedisse isso para ele. Escolhas desse nível nos aproximam de Deus numa proporção absurda. O nosso problema é que nós nos acomodamos de um jeito tão terrível. Nós nos acostumamos. Eu comecei a fazer uma dieta ontem, e ontem eu compartilhei com a Silvana. Eu falei: amor, eu achava que a minha alimentação não era exagerada, mas bastou um dia para mim entrar na regra do nutricionista, para mim perceber que eu estava comendo muito pior do que eu imaginava. Todo momento beliscando alguma coisa, pegando coisa, comendo coisa errada. Assim é a nossa vida com Deus. A gente não percebe, a gente se acostuma. A gente se acostuma com o normal, a gente se acostuma com o confortável, a gente se acostuma com o não exigente, a gente se acostuma a não entregar mais, a gente se acostuma a fazer o que dá, o que é possível. E a gente precisa olhar para Davi e falar assim: não, Senhor, eu vou além do que o Senhor pediu, eu vou fazer mais do que o Senhor espera. Eu entendo, Senhor, que a minha vida, a minha busca por Ti, a minha vida contigo, ela precisa custar alguma coisa. Por que precisa custar alguma coisa? Porque o reino de Deus, Mateus 11:12, é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Então a vida confortável, a vida não exigente, a vida meramente de descanso, pelo menos na nossa ótica, é uma vida que não me tira do lugar. Eu não avanço, eu não cresço, eu não amadureço, eu não conheço mais Deus. Olha Moisés, um filho adotivo, criado na família do faraó, lá no Egito. Um dia ele está passeando pelas ruas e ele mata um egípcio que estava açoitando um conterrâneo dele. E aí ele é descoberto, ele foge para o deserto. Lá no deserto, ele tem uma experiência sobrenatural. Ele vê uma sarça se incendiando. Mas a sarça, é comum a sarça se incendiar no deserto. Era uma autocombustão, não sei se é o termo esse, mas pelo calor, devido ao calor, e isso acontece em algumas florestas também. O arbusto, a sarça, um pequeno arbusto, ele se incendeia sozinho. Qual que era o problema, ou a diferença? É que apesar de se incendiar, ela não se consumia, e aquilo chamou a atenção de Moisés. Então ele olha para aquilo, e ali ele fala: eu olharei, virarei para lá, e verei essa grande visão. Ali Deus comissiona Moisés. A partir daquele momento, Moisés, ele entra num processo de conhecer a presença de Deus, dia após dia, após dia e após dia. Naquele mesmo monte, é que Moisés está subindo para receber as tábuas da lei. Foi nesse mesmo lugar que ele teve experiências maiores que a experiência da sarça. Mas, porém, todavia, contudo, Moisés escolheu o caminho mais difícil, falando do ponto de vista humano. Quando Moisés abre mão do descanso, ele está dizendo: Senhor, tudo bem, eu sei que tem descanso à minha disposição, mas se eu escolher esse caminho do descanso, eu vou deixar de te conhecer mais. E porque Moisés estava nessa ascensão de conhecer mais a Deus a cada dia, um dia ele faz uma oração, um pedido petulante para Deus: Deus, eu quero ver tua face, teu rosto, eu quero ver se o teu olho é azul, se o teu cabelo é loiro. Brincadeira, tá? A Bíblia não fala isso. Eu quero ver tua face, mostra-me tua face. E Deus, ele se revela de uma forma que Moisés não fosse consumido, mas ele responde à oração de Moisés, porque Moisés escolheu o caminho menos confortável. Eu quero dizer para você, e eu já quero chamar o pessoal do louvor,
se eu e você escolhermos o caminho mais fácil, nós estaremos fadados a uma vida limitada no que diz respeito a conhecer a vontade de Deus. E talvez hoje o dia ou a noite seja de nós nos posicionarmos perante o Senhor e nos expormos de uma forma como nós nunca não nos expusemos até hoje. A gente não quer arriscar. A gente não está disposto a arriscar. A gente olha para Deus apenas como um ornamento da nossa vida. Eu vou na academia, eu vou trabalhar, eu vou jogar bola, eu vou pedalar, eu vou correr, eu vou na igreja. Está tudo ali no mesmo patamar, enquanto que deveria ser totalmente diferente. Todas essas coisas devem estar estabelecidas, posicionadas debaixo daquilo que deveria ser a nossa prioridade máxima da nossa vida: a presença de Deus. Nós devemos falar todos os dias: Senhor, eu não posso perder a tua presença por nada, eu não saio daqui por nada, eu não arredo o pé aqui por nada, eu não dou um passo aqui sem a tua presença. Não, e não, eu não vou, eu não quero, eu quero a sua glória, eu quero a sua presença. Não importa do que eu vou abrir mão, se eu vou abrir mão do descanso, não importa se eu vou abrir mão de uma vida mais confortável, não importa se eu estou escolhendo uma vida mais exigente, não importa, eu quero a sua presença. E eu não abro mão dela. Essa precisa ser a nossa oração. Eu quero convidar você a ficar de pé.